E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40, como é que você tá? Vamos lá, vamos refletir em mais um vídeo aí? Quero debruçar num vídeo interessante, e aí vai ser para você também, até mesmo uma questão de fazer a tua reflexão e entender um pouco os percalços da caminhada cristã. Há pouco eu fiz postei um short no canal, hoje mesmo, falando sobre céu e inferno. E uma das coisas que eu vejo, para mim e para você, o maior desafio que nós temos é chegar ao céu. Sei que está difícil às vezes, trabalho, aquelas coisas que são prioridades para nós no dia a dia, mas eu e você temos um desafio, chegar ao céu. E aí eu te pergunto e você precisa analisar. Você já notou que tem umas pessoas que parece que elas têm mais facilidade em compreender o reino de Deus? A Bíblia diz que quando Pilatos chegou para próximo a Jesus e fez a seguinte pergunta: Você é rei? Jesus falou assim: ó, o meu reino, ele não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue na mão dos judeus. Ele estava colocando claro que esse mundo, por mais de repente fantástico que você acha que seja, ou perigoso, ou de repente difícil de lidar, ele é passageiro. Agora, é interessante que em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que Deus fala assim, ó, revestir toda a armadura de Deus. Por que você e eu temos que revestirmos de armadura? Porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra a sangue. Ela é contra principado, contra a potestade, contra as obras espirituais da maldade, aonde? Na região celestial. E o que é interessante é o próprio Deus dizer assim, olha, vocês devem revestir a sua da armadura e depois de fazer tudo isso, fique firme. Ou seja, você e eu temos que entender que ficar firme é um propósito. Por quê? Porque não basta você simplesmente estar bem hoje. Não. Você tem que estar bem até o fim. Partindo desse princípio, nós vamos traçar uma linha para nós entendermos um pouquinho a diferença de pessoas como Demas e Cefas e pessoas como o apóstolo Paulo e pessoas como Marcos e pessoas como Barnabé. Por que eu relacionei essas pessoas? Você vai entender. São pessoas que no cenário, em Atos Apóstolos, elas convivem, passam por experiências e o final de cada uma delas é totalmente diferente. A Bíblia diz que em Atos capítulo 9, que Deus resgata o apóstolo Paulo do engano. A Bíblia diz que no caminho, na estrada que levava a Damasco, ele já estava saindo para cumprir uma missão de perseguição dos cristãos, quando Jesus decidiu aparecer para ele e disse que ele era precioso para o próprio Deus, mas ele ia ter que passar por um período difícil, porque ele cansou de bater de frente com Deus, ou seja, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. É mais ou menos aquele critério. Não sei se você já passou em fazenda, já ouviu falar. Quando você vai amansar tanto cavalo quanto boi, você bota ele num local e o adestrador vem com a lança, que a ponta é pontiaguda. E toda vez que ele não quer obedecer, ele dá uma cutucada. Quando o cavalo é um cavalo bravo e é um cavalo torrão, vamos dizer assim, mesmo dando com a ponta da agulha, ele começa a dar coice. E significa o quê? Ele começa a se machucar ali naquele momento. Mas ele não para da coice. E aí ele se machuca todo, para depois entrar
naquilo que o adestrador queria. Ou seja, recalcitrando contra os agrilhões. É como o ditado que nós temos aí popular: dá murro em ponto de faca. Então o apóstolo Paulo era mais ou menos assim, Deus estava falando com ele, falando com ele, falando com ele, e ele nada de ouvir. Num dado momento, Deus apareceu para ele, pessoalmente, né? Assim, manifestou a sua glória, e explicou para ele que ele estava na rota errada, mas disse para ele, ó, eu estou pegando você e resgatando, mas para você vai ser difícil. Partindo desse princípio, havia um homem que encontrou com o apóstolo Paulo. Viu a situação dele, porque ninguém queria o apóstolo Paulo por perto. Paulo era mais ou menos uma pessoa não grata. E aí todo mundo tinha medo dele, mas o Barnabé, que o nome diz Filho da Consolação, decidiu pegar o apóstolo Paulo e caminhar com ele. E nessa de caminhar, uma certa feita, depois de mais de 14 anos de convertido já, o apóstolo Paulo sendo admoestado, Deus fala assim, ó, separa Paulo e Barnabé para uma grande obra que eu tenho preparado. Separou os dois, entenda bem. Porém, o sobrinho de Barnabé, que era João Marcos, quis ir junto na missão. Ah, quer ir junto? Não proibais. Vamos embora. Foi junto, no meio do caminho, antes do término da primeira viagem, ele voltou. E se indignou Paulo, mas Paulo ficou na dele. Até que eles foram na segunda viagem, ele já diz o quê? Que o apóstolo Paulo chegou e falou assim, olha, Barnabé, você pode ir comigo, mas Marco não vai. E Barnabé falou, ele vai. Paulo falou, não vai. A Bíblia diz que eles chegaram numa briga de desentendimento tão grande que eles quase chegaram a via de fato. Não meteram a mão em nada, mas em ideias, em falando, os dois falaram mesmo, cada um expôs sua posição e cada um para um lado. João Marco foi com Barnabé na missão, Paulo escolheu um outro companheiro. Quem era esse? Silas. Segue a caminhada cristã. A Bíblia diz que Paulo passa por vários momentos. A Bíblia diz que Paulo foi perseguido dos gentios, perseguido das nações dele, perseguido pelos irmãos, apanhou, tomou 2 quarentenas de açoite. O apóstolo Paulo foi humilhado, expulso de cidade, foi pressionado a parar de pregar, passou por tudo isso. Quando chega em 2 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou assim, ó, Timóteo, vem ter comigo, porque Demas, amando o presente século, me abandonou. E Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? São alguns personagens, e aí eu pego para você, para nós fecharmos esse raciocínio, por que cada um desses personagens tomou uma direção diferente? Para pensar. O apóstolo Paulo, a Bíblia, aprendeu a sofrer. E quando você aprende a sofrer, uma busca constante, você acaba tendo a proximidade de Deus e você, na sua vida, você começa a conhecer a Deus. Quando Oséias na sua palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é algo sério. Por quê? Se você não conhecer a Deus, a luta, a adversidade, as situações contrárias, vai tirar do caminho do céu. Porque você não conhece quem te conduz. Um dos pais da igreja dizia assim, eu não sei qual o caminho que eu vou traçar, que eu vou trilhar, mas eu sei quem é o meu guia. Você pode não saber as circunstâncias que a vida vai te levar, mas você tem que saber quem está te guiando. Sabe qual é o nosso problema hoje, nessa geração? É que nós reclamamos de humilhação, reclamamos do diabo, reclamamos de doença, reclamamos de tudo. Marido, mulher, filho, papagaio, cachorro, galo, cavalo, tudo é motivo de reclamação. Patrão, patroa, tudo. Político, política, mas nós não conhecemos quem está guiando a gente. E aí, todos esses fatores, em vez de te conduzir para mais próximo de Deus, você está igual Demas,
amando o presente certo, abandonou Paulo. Alexandre trouxe tantos males, porque era um homem que ficava confrontando a certeza da salvação. Se tem uma coisa que você precisa entender, é quem é Deus. Quem está te guiando? Quem é que conduz a tua vida? É seu marido? Então você está enganado. Você vai sofrer. É a sua esposa? É sofrimento certo. É seu patrão, seu amigo, seu pai, sua mãe. Qual é a pessoa que conduz? É o Espírito Santo de verdade mesmo? Porque se ele for de verdade o seu guia, eu tenho um conselho para você testar se ele é seu guia. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo realmente é o nosso guia, a palavra testifica significa testemunho. Tudo aquilo que direciona a nossa vida está baseado no testemunho do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós queixamos da onde vêm os ais da vida. Não são das próprias guerras, dos nossos próprios membros. Ou seja, esses problemas que nós reclamamos, como diz Lamentações capítulo 3, 19, de que se queixa, pois, o homem vivente, seus próprios pecados, seus próprios caminhos. Quem é Deus para você? Eu vi, até vou botar isso no vídeo aqui, falar para você agora uma coisa. Há pouco agora minha esposa me mostrou, né, um vídeo que o cara falava assim: eu sirvo a Satanás e eu tenho uma BMW. Você serve a crente só anda de Fusca, isso, aquilo. Aí eu pensei comigo, rapaz, o cara serve a Satanás e só tem BMW, tá tirando onda? Você imagine, antes dele, o Bill Gates chegou lá e disse assim: não sei para que os crentes vão ao domingo para a igreja, eu não vou para a igreja, nem sirvo a Deus, eu sou o homem mais rico do mundo. O cara com a BMW está tirando onda. O que eu falaria para ele? E se esse vídeo chegar a ele, diz para ele o seguinte: Satanás está te enganando. Porque você sendo um filho está tirando onda de BMW e o Bill Gates também. Então, na verdade, são pessoas que estão iludidas, acreditando que vão confrontar Deus. Não. Porque, na verdade, ele falou sobre BMW. Se você parar para pensar, um dos caras mais ricos do mundo são cristãos também. Os maiores milionários do mundo, na lista também tem cristão. Ou seja, Satanás enganou ele para ele confrontar Deus, Alexandre Latueiro. E a Bíblia diz que quando você bate de frente com Deus, Atos Apóstolos capítulo 4 diz que Ananias e Safira chegaram diante de Pedro e falaram assim: não, nós não vendemos a casa por aquele valor não. E aí Pedro fala assim: você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. Caiu duro. 1 Samuel, a Bíblia diz que Eli chega para Ofni e Finés, seus filhos, e fala assim: Ofni, Finés, um homem pecando contra o outro homem, os juízes julgam e absolve ele, mas pecando contra Deus, quem vai absolver ele? E aí o texto vai dizer o seguinte: Ofni e Finés não ouviu porque Deus o queria matar. Ou seja, tem pessoas que elas não conhecem Deus e ficam iludidos. Por exemplo, ver um cara desse falar que serve Lúcifer e está com a BMW, fica todo: ah, é verdade, é porque tu não conhece a Deus. Jesus falou para Pilatos: meu reino não é desse mundo, meu amigo. O apóstolo Pedro fala assim: ó, eu falo para peregrinos e forasteiros, estou aqui só de passagem. Ou seja, a caminhada cristã tem 3 etapas: porta, caminho e alvo. Jesus falou: eu sou a porta, quem abrir entra e encontra pastagem. Eu sou o caminho, não os caminhos, o caminho. E o apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte: não que eu haja alcançado, nem que eu seja melhor do que ninguém, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para o que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, ou seja, o céu. Qual é teu alvo? Seu alvo é o céu? Então fica tranquilo. Há uma vitória de Deus para você. Há um milagre de Deus para a tua vida. Fique firme, meu irmão. Aprenda a conhecer a Deus.
seja iludido não. Satanás está enganando muita gente, mas eu e você, nós vamos para o céu. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, meu querido. Que Deus te dê graça e que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulga o canal. Vamos conosco nessa jornada.